LAC ISP es una federación de Boa asociaciones. tarde, la QSP é uma federação de associações e câmaras de internet da América Latina e do Caribe, que vai de Ushuaia até Mexicali. Está atualmente em 6 países: Argentina, Brasil, Colômbia, Equador, México e Paraguai. A nossa sede está na Casa da Internet no Uruguai. A LAC-ECP foi criada para identificar o que funcionou bem em alguns países da região, para aproveitá-lo e replicá-lo tanto quanto possível em toda a região, e também detectar problemas ou dificuldades que já estão resolvidos em alguns dos países para evitar que aconteçam em outros. Hoje, 7 de maio de 2021, estamos começando este webinar sobre o ecossistema da internet para aprender mais sobre como funciona e quem faz que a internet funcione. Para isso, vamos apresentar a Christian Flaherty, que desempenha como vice-presidente regional para a América Latina e o Caribe em Internet Society, onde se juntou desde julho de 2009. Ele é bacharel em ciências de computação e tem uma pós-graduação em direção de empresa. Christian começou sua carreira na academia e foi diretor de operações da Rede Nacional de Pesquisa e Educação da Argentina. Christian serviu à comunidade regional como presidente do Fórum de Políticas Públicas do LACNIC, como fundador e membro do diretor de organizações locais, incluindo operadores de rede da América Latina e o Caribe. O IXP da Argentina, CABAS, a Associação de IXP da Latinoamérica, LAC Peering Forum e vários grupos de trabalho técnico. Christian tem sua sede em Montevideo, no Uruguai. Bruno Ramos é diretor regional da União Internacional de Telecomunicações para a região das Américas da União Internacional de Telecomunicações, UIT, a agência especializada das Nações Unidas para Tecnologias da Informação e Comunicação, TIC. Desde 2013, o senhor Ramos tem dirigido a oficina regional da UIT para as Américas, com sede em Brasília, Brasil, e as oficinas da área da UIT em Barbados, Chile, Honduras. É responsável de manter e desenvolver relações com representantes de alto nível dos Estados-membros da UIT e das organizações regionais e internacionais relacionadas com telecomunicações e as TI, para adotar iniciativas e projetos relacionados com o desenvolvimento das TIC na região. Como representante do mais alto rango do IT nas Américas, o senhor Ramos é responsável de estabelecer associações para promover o mandato da UIT e fala em nome da Agência Especializada das Nações Unidas para promover o seu trabalho para uma conectividade muito grande e conectar os que ainda não estão conectados na região. Você foi formado em Engenharia Eletrônica pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, USP, e tem 2 mestrados, uma em Regulação de Telecomunicações e outra em Engenharia Eletrônica da Universidade de Brasília. Daniel Fink é diretor de relações com stakeholders ou partes envolvidas em Brasil de ICANN. O Daniel se juntou à ICANN em 2014 e tem sua sede em São Paulo, Brasil. Ele se desempenhou como chefe de Ciência e Tecnologia para a Embaixada do Brasil em Seul e tem um doutorado em Ciências da Gestão do Instituto Superior Coreano de Ciências e Tecnologia, CAIST. Anteriormente de ser da ICANN, foi diretor executivo da Secretaria NET Mundial. Oscar Robles Garay tem sido a pessoa escolhida pela diretoria para conduzir e trabalhar com o pessoal de LACNIC para enfrentar os desafios da organização e internet na América Latina e o Caribe. O Oscar é reconhecido líder e expert nas políticas de governança da internet, tendo impulsionado a nível regional a criação de instituições de internet na América Latina e Caribe, como LACTLD, da qual foi presidente, LACNIC e Pontolacci, enquanto que no âmbito global tem sido membro do Conselho de Nomes e múltiplos comitês no trabalho de ICANN. Tem se desempenhado satisfatoriamente como diretor-geral de NIC México quase 20 anos e é membro do Conselho de Diretoria de LACNIC desde 2003 e que renunciou antes de ser diretor executivo.
Oscar tem engenharia em sistema de computação e um mestrado em administração de tecnologias da informação, bem como vários cursos de especialização em administração, liderança e planejamento estratégico no México e no exterior. Se continuamos com a bem-vinda oficial do nosso presidente, engenheiro Basílio Rodrigues Pérez, a quem escutaremos a continuação. Obrigado. Bom, é uma grande honra a gente ter este seminário hoje. Ele é um seminário de alto nível, porque realmente nós estamos com instituições que representam todo o ecossistema, não são todas, evidentemente, são muitos stakeholders que tem na internet, mas com essas 4 organizações que estão representadas aqui hoje, que vão conversar com vocês, nós apresentamos uma boa visão do que é a internet. A internet, as pessoas, vai se tornando uma coisa transparente, né? Ao longo do tempo, as pessoas vão usando simplesmente, já não pensam mais no que é a internet, mas ela é um ecossistema bastante complexo. E este mês tem o dia da internet, que é dia 17, se não me engano. Então, nós estamos fazendo este webinar para falar sobre o ecossistema da internet, porque provedores e mesmo as pessoas, usuários, não têm muitas vezes um bom entendimento, um entendimento completo da complexidade que a internet significa. Então, vamos começar ouvindo o Sr. Christian, que ele é do ISOC, que é a Internet Society, e vai explicar um pouco sobre a sua organização e sobre a internet. E depois vamos falando na sequência com outras organizações. Por favor, Christian. Christian, pode começar, Christian. Estoy en el... Voy a pasar al canal español, a ver si me siguen escuchando. Sí. ¿Me escuchan ahora? Ahora sí. Bueno, voy a compartir la presentación. Então, vou compartilhar aqui a minha apresentação com vocês. Então, a palestra que eu queria mostrar, o tema a tratar hoje, que chamamos de ecossistema da internet, pela interação que tem entre todos os organismos e toda a sua complexidade, esse ambiente da internet, eu queria, para começar, colocá-lo dentro de um contexto, não escrevendo todas as organizações e todas as interações que há entre elas. Por quê? Porque é um sistema super complexo e tem partes que é difícil de capturá-las aqui numa gráfica. Mas é interessante observar o que é mais importante e o que tem se mantido desde o início. Assim, em linhas gerais, nesse diagrama geral, a gente vê 6 áreas. E vamos ver como algumas organizações ou partes desse ecossistema pertencem, às vezes, a mais de uma dessas áreas. Então, em azul claro, em cima, temos todas as organizações que têm a ver com os nomes e endereçamentos, porque para que a internet funcione, a gente precisa de um espaço comum, congruente de direcionamento e nomes, tudo que tem a ver com o endereço, que acho que o Oscar vai tratar isso aí com mais propriedades, e tudo que tem a ver com nomes, fica ordenado por essas organizações que vemos aqui em cima. A IANA, a função dela, a IANA, ordenar a alocação dos nomes, os CCTLDs, que são os encarregados dos domínios em cada país, que, por seu lado, tem a sua organização de LACTLD, vai agrupando os GTLDs, que são os que têm os genéricos, né, os TLDs genéricos. O Daniel acho que vai abordar isso daí. E as organizações, ou a organização que agrupa esses números, é ICANN, e depois estão registros regionais, que é a alocação de número de IP e sistema autônomos em cada uma das regiões.
E tudo isso é fundamental, porque entre todos a gente tem que se colocar de acordo para ter um sistema que seja coerente de nomes e endereços. E essa coordenação existe, funciona, e devemos conservá-la. Outra coisa importante que seja também coerente, congruente, é como funcionam os serviços e protocolos, os padrões ou normas que definem como tem que ser os protocolos, como tem que funcionar os serviços para que qualquer equipamento, quando está entrando na internet, possa falar o mesmo idioma com o equipamento e na outra ponta da internet. E então, e para isso, então, tem organizações que fazem os acordos de quais serão esses estándares. O principal não sei se você lembra como é bom resolver esses problemas, e se diz que aí se colocam, são as soluções, e se os usuários, o ecossistema de internet usador passa a ser, então, um estándar diferente, o processo de padronização que existe para outras autoridades, onde uma autoridade define e depois isso aí passa a ser mandatório. Aqui não. E no IETF, as soluções são propostas e, quando são implementadas e utilizadas pela comunidade, então são consideradas como padrão. E depois é necessário, para isso funcione em harmonia, e temos a parte de políticas públicas, governos locais, regionais, reguladores, todo o desenvolvimento de política tem a ver com políticas da internet, governança, todas essas organizações que trabalham de forma colaborativa e, às vezes, com um pouquinho de sobreposição, e eles acordam entre todas elas as pautas gerais do que a gente considera necessárias para o uso da internet. E para toda essa negociação de como funcionam as coisas, chamamos de governança da internet. Podem ser governos multilaterais, não? E a ISO, há muitas outras organizações. Entre todas, estamos preocupados por fazer com que aconteça essa governança na internet para que seja sadia. Depois, na parte de baixo, temos as coisas mais relacionadas com a rede, com os usuários. Para que a rede funcione, tem que haver várias interconexões. Para que as interconexões sejam simples, temos que haver pontos de troca, tráfego, pontes. A gente estava falando dos domínios, lembra? Nos level domains, os GTLDs, isso tem que ser operados e tem que ter servidores que operam, tem os raízes que são necessários para o servidor. Tudo isso isso tem que ser operado de forma descentralizada e escalável. Então, é muito conveniente promover comunidades que colaborem para que tudo isso continue a crescer e funcionar da forma ordenada. A LAC ISP é um excelente exemplo de uma organização que faz com que todos os ISPs se ajudem entre eles para poder dar o melhor serviço. Como existe grupos de operadores em todas as regiões, associações que se formam graças a esses pontos de troca de tráfego, que tem um funcionamento parecido, mas mais local. Todo comunidade de operação tem que ter o mesmo espírito de colaboração que tem as outras partes do ecossistema. E, ao mesmo tempo, várias vezes de concorrência entre eles, mas uma concorrência sadia, porque sem interconexão e sem acordar qual seria a melhor operação local, ficaria muito difícil fornecer um bom serviço. Se a gente não estamos bem interconectados, se a gente não tem uma boa infraestrutura, se a gente não aproveita aquilo que tem de melhor, a infraestrutura disponível, o serviço vai ser caro e ruim. Então, depois, embaixo, temos os usuários, que é o mais óbvio dentro do sistema, e à direita, toda a parte de construção de capacidades, educação
sobre a internet. Então, quando é tomada uma decisão, sobretudo na parte de governança, tem que ser tomada uma decisão informada. E para isso existem organizações trabalhando de forma ativa em questões de capacitação de internet. Então, com esse quadro de fundo sobre o ecossistema, queria contar para vocês onde se encaixa a Internet Society, que é aquela organização que eu trabalho. Um pouco, tudo isso estaria transversal a todas as áreas do ecossistema. Por quê? Porque para cada área nós temos pilares que são necessários conservar para que funcione saudavelmente. Então, o objetivo, a mais importante da Internet Society é conservar todo aberto, a linha aberta, conectada, segura, confiável. E para isso, todos esses componentes têm que funcionar bem. Então, como é que a gente tenta ou trabalha para que a internet continue sendo aberta e segura? Primeiro, fortalecendo as comunidades. Para nós, é fundamental que em cada uma das áreas do ecossistema, a comunidade que está por trás dessa responsabilidade ou cuidado dessa área, ou desse papel, funcione de forma colaborativa. As comunidades que estão suportando esse crescimento da internet têm que funcionar como uma comunidade. A outra parte importante é que o desenvolvimento da internet, do crescimento, esses novos serviços, cresçam de forma aberta, como foi até agora. Todas as partes que têm algum papel possam participar nas decisões dos próximos serviços, protocolos, de como vai evoluir a rede. É fundamental manter esse estilo aberto do desenvolvimento da internet para que continue a funcionar como funciona até agora. Então, relacionando com isso, também toda a parte de políticas públicas. A gente acredita de que os diferentes governos têm que acompanhar o processo para que seja consistente com esta visão de internet aberta para todos. Então, para resumir, o objetivo principal, que a gente vai ver como a gente o encara, o implementa, que a internet tem que continuar a ser aberta, continua a estar globalmente conectada, e isso tem tudo a ver com aquele sistema consistente de protocolos únicos, IPs, um espaço comum de nomes, conservar essa rede global única, evitando, então, os fracionamentos. É uma ameaça que temos hoje, tem ideias, propostas, visões de uma internet fragmentada com conexões para o resto das redes. Isso são ameaças que a gente deveria combatê-las para poder manter essa internet aberta. Então, precisamos que seja segura. Muitas vezes, quando são propostas soluções para questões de segurança, são, às vezes, afetados alguns dos outros pilares da internet. Claro que todos queremos que seja segura. Nós, conservando a internet aberta e conectada, não é que a gente acha menos importante a segurança, a privacidade. Não. Pelo contrário, para nós é fundamental que os usuários se sintam seguros. Então, precisamos garantir que os protocolos que a gente usa e os serviços que a gente usa sejam seguros. A conclusão de ter isso aqui é que seja confiável, né? Então, como a gente trabalha para conseguir alcançar esses objetivos principais? Então, a gente dividiu os nossos projetos em dois grupos grandes, que estão alinhados com 3 objetivos. Que a internet continua a crescer para chegar a todas as comunidades, construir infraestrutura para que cada vez haja mais internet para conectar todas as pessoas. Depois, é que todos os que participamos no ecossistema, a gente tem que acordar que esse aqui é o melhor modelo. Este modelo de interconexão, essa forma de decidir as formas da internet, devemos conservar. Nós, os governos, as comunidades, as associações de fornecedores, tudo
provedores, todo mundo que participa do processo tem que promover e entender que essa é a melhor forma de desenvolvimento, tecnologia, protocolos, infraestrutura, etc. E, sim, a gente estiver convencido de que é a melhor forma, então, entre todos, temos que defendê-la. Como eu já falei, sempre temos ameaças. Algumas ameaças são intangíveis quando queremos resolver problemas e as soluções são muito simplificadas. Por exemplo, a questão de segurança ou quando alguns estados se sentem ameaçados e querem ver a internet como uma ameaça, então eles atuam atacando o serviço e o usuário sem resolver o problema de fundo que eles queriam resolver. Então, todos os que estamos alinhados com este estilo da internet, temos que garantir e defender nos diferentes espaços, temas de políticas públicas, de desenvolvimento de protocolos, em termos de organização, de governança da internet e alocação de recursos. Cada um dos pontos do ecossistema são tomadas decisões, temos que defender esse modelo de internet. Tudo bem até agora? Sí, perfecto, adelante. Excelente. Bueno, voy a... Tudo bem, então, ótimo. Vou tentar ser rápido para dar espaço para os outros de perguntas. Então, a gente divide esses projetos em dois grupos. Os que têm a ver com crescimento da internet, coisa que a gente faz para que a internet chegue para mais pessoas, para que tenha mais usuários da internet, e coisas que a gente faz para que a internet esteja mais forte. Por isso eu coloquei Grow Strong. Em Grow, então, eu tenho... Vou passar rapidinho. Eu vou direto para os projetos, para que vocês possam colocar perguntas, se vocês têm interesse por algum deles, tá? Então, o primeiro do Grow, de crescimento, como fazer crescer a rede, tem a ver como a gente faz para resolver o problema do acesso e os lugares onde o mercado não tem incentivo suficiente. Então, a gente acredita de que se a gente identifica barreiras, a gente vai resolvendo as barreiras para os lugares mais difíceis, para aqueles locais onde fica muito difícil justificar o investimento necessário. Aos poucos, lugares intermediários, onde estão mais no limite, vão poder ser mais facilmente conectados. Então, uma das soluções que a gente achou para esses lugares onde é quase impossível, inviável para conectar as pessoas. Por quê? Porque as pessoas não têm recursos necessários para pagar um serviço, ou porque chegar até esse lugar é muito complexo, por questão de alvarás ou permissões, porque são lugares ermos com pouca densidade de população, ou porque o lugar, a geografia, a topografia é muito complexa, e o investimento para chegar a esses lugares são muito grandes. Qual é o modelo que a gente acha para as redes comunitárias? É que os vizinhos, o pessoal da comunidade que precisa conectar, sejam os que construam a sua própria infraestrutura. Ou seja, a comunidade que está desconectada será a que coloca os equipamentos, as conexões necessárias para chegar à internet. Então, em vez de esperar que a internet chegue até eles, até a comunidade, o que a gente faz é que se identifiquem todos os problemas que são uma dificuldade para que a comunidade chegue à internet. Quais seriam esses problemas? Muitas vezes tem a ver com permissões. E isso é uma paradoxa, porque lugares que não estão conectados, que não tem nenhum fornecedor de acesso, provedor, talvez por má regulamentação, eles
não tem permissão ou alvará para utilizar um espectro que permitiria chegar a ter um provedor ou atravessar uma ponte ou construir um caminho de fibra ótica, porque passa por lugares públicos onde é difícil conseguir a permissão. Então, ninguém melhor do que a própria comunidade sabe como resolver esses problemas locais. Então, trabalhamos com governos para quê? Para que não hajam barreiras, para que as comunidades construam sua infraestrutura e elas mesmas cheguem até a internet. E isso, para os pequenos provedores, isso às vezes é uma oportunidade, porque para um pequeno provedor, talvez uma vila, é muito difícil chegar até a próxima vila e dar uma rede de acesso. Mas se a própria comunidade da outra vila se organizar, ela sim poderia chegar até a rede de um pequeno provedor de outra comunidade perto. Então, esse é o tipo de situações onde é necessário conseguir massa crítica para que se justifique investir, mas a única forma de conseguir essa massa crítica é que comecem a ser utilizada, e a única forma de usá-la é que eles mesmos façam esforço para chegar até a internet. Então, temos muitos casos de sucesso na nossa região e o resto do mundo, e muitos dos casos de mudanças de regulamentação ou processos para diferentes trâmites que apareceram como através de pilotos de rede comunitárias. Então, a autoridade reguladora vai ver a colocação e identificar coisas que podem ser mudadas para que outras redes comunitárias ou pequenos fornecedores possam colocar e implementar infraestrutura mais facilmente. Outro projeto é o nós chamamos ele de infraestrutura e desenvolvimento de comunidades, que tem a ver com pontos de troca de tráfego, grupos de operadores de rede, organizações de domínios. Como estou no meu tempo? 2 minutinhos, tá bom. Então, você está vendo a tela? Acho que não. Não, a tela sumiu. Ya lo pongo de nuevo. El Zoom y el PowerPoint no se llevan muy bien. Parece que o Zoom e o PowerPoint não é um bom casamento. Bom, vou deixar assim, tudo bem? Para poder ver o timing e a apresentação. Então, isso tem a ver com o suporte a grupos de operadores de rede, as redes acadêmicas, a todas as comunidades que construem infraestrutura, mas do lado comercial. Então, tentar de favorecer essa troca de experiência para que eles se conheçam, todo mundo que opera redes, trabalhem juntas às universidades, na construção de rede acadêmica, que a comunidade técnica funciona como comunidade propriamente. Então, esse é o objetivo desse projeto. Então, outro projeto que tem a ver com o crescimento, com o Grow, é a da parte de medições na internet. Isso aqui tem a ver com colher e demonstrar num portal diferentes medições feitas na internet e mostrar de uma forma coerente, que seja útil para pesquisadores, imprensa, para tomadores de decisões, tirar conclusões. É um portal que nós chamamos de Pulse. Convido vocês que vocês possam, Pulse, com muita informação útil. Tem informação quando algum estado decide restringir o acesso à internet, e se vê com diferentes indicadores como os usuários desse país deixaram de ver o resto do mundo. Também tem indicadores de crescimento de IPv6 ou de uso desse 1.3, que é a tecnologia que a gente quer promover para conexões seguras na internet. E vocês vão ver muita informação útil. E esse projeto, além desse portal e apresentar a informação, tem como objetivo unir a comunidade que está fazendo medições para troca de informações e ver quais medições
são mais convenientes, mais necessárias, e para todo mundo possa contribuir com as medições deles e ver como podem ser aproveitadas. Outro projeto, e a gente vai ao The Strong, que tem a ver com fortalecimento da internet, para que seja mais robusta. E esse aqui gostei muito, porque e queria que vocês conhecessem, sobre todos os provedores pequenos, que é fazer mais estável e seguro o roteamento. Mas aqui muito é Great Norms Routing and Security, esse vem o nome de inglês. E tem a ver com mostrar para o resto da comunidade de internet de que a gente, como operador, está fazendo as coisas bem. Então, a gente se compromete, assina um acordo, esse manifesto, ou essa membresia de Manners, como se compreende com 4 coisas, que filtra corretamente associações com sistemas autônomos vizinhos, para que aprenda Mi Router e o que anuncia Mi Router esteja controlado. E tem a ver com configurar filtros anti-spoofing para que minha rede não afete ataques de serviços de internet distribuídas na rede de outros e que façam, tirando pacotes da minha rede com uma diferente endereço de origem. E também as últimas 2 ações têm a ver mais com como eu me apresento para o resto da comunidade. Primeiro, que a informação do meu sistema autônomo, que administra informações de contato, esteja bem atualizados, que os dados estejam nos WIS, em todos os lugares onde a gente tem que documentar a nossa rede, esses dados estão sempre atualizados. E o último seria a validação de origem. Teremos que usar RPKI, que assinem seus prefixos, ou que usem Routing Registry, que é o que eles vão anunciar. Depois, a parte de criptografia para evitar que os governos vejam o endereço, isso aqui como um problema, o que a gente quer é melhorar a segurança da internet, e para isso temos que fortalecer o sistema de encryption. E todas essas ideias para poder espionar o tráfego por segurança, etc., o que fazem, debilitam a internet e pioram a segurança. Então, esse projeto, que tem muito a ver com políticas públicas, é para defender a criptografia, fortalecê-la e mostrá-la como algo necessário para que a internet seja mais sólida. Então, seria um resumo o que a gente faz. A gente trabalha com outras organizações, com parceiros, sócios, para poder ter mais impacto. E localmente, nos países, trabalhamos com capítulos. Temos um capítulo em cada país, no qual os voluntários de cada capítulo nos ajudam com esses projetos para implementá-los localmente. Me passei um par de minutos, dos meus 25. Seria isso tudo da minha parte. Ok, muito obrigado, Christian. Foi bem interessante, que pelo menos deu um apanhado geral sobre o que é a internet. Isso é muito importante, e tocou num ponto que para nós é muito importante, que é a questão que está acontecendo muito hoje. Na verdade, não é de hoje, isso já é antigo, que é os bloqueios que ocorrem de internet dentro dos países, que acabam fazendo com que a internet fique fragmentada. Isso é uma coisa que faz tempo que nós estamos lutando contra isso. Agora, vou passar a palavra para o Bruno Ramos, que é da UIT, para que ele nos dê uma visão sobre a organização deles e o funcionamento da internet. Por favor, Bruno. Obrigado, Basílio. Vocês me escutam bem? Sim, perfeito. O canal em espanhol também está funcionando? Não sei se Ficou um pouco baixo agora. Vou tentar usar, então, esse microfone enorme que eu tenho aqui. Eu não gosto muito dele, mas fazer o quê? Não, só queria saber se a comunicação em espanhol estava funcionando. Eu vou falar devagar. Ok.
melhor agora? Sim, está bem. Ok. Vou compartilhar minha tela. Vocês estão vendo? Ok, já vi o Daniel. Bem, antes de mais nada, quero agradecer o convite do LAC SP. Muito obrigado, Basílio, pelo convite. Conheço o Basílio há muito tempo, trabalhamos bastante. Eu acho que, de uma forma, até um exemplo de como as coordenações nessa última década em torno da governança da internet aproximou muito todas as instituições e também as pessoas, né? As instituições são feitas de pessoas e eu fico muito feliz de estar aqui com amigos compartilhando esse painel. A minha apresentação, eu só não tenho um relógio aqui, mas tudo bem. A minha apresentação, ela vai dar um pouco do trabalho da UIT em termos relacionados à internet, e eu queria pedir um pouco a complacência de todos, porque eu vejo também o trabalho, a gente fala muito de internet, mas eu acho que nos últimos 10 anos, nós tivemos uma evolução muito grande do ecossistema. Primeiro, nós ultrapassamos bastante as discussões sobre as fronteiras de atuação e está muito claro que existe a necessidade de um trabalho em cooperação dos múltiplos agentes interessados, em inglês, multi-stakeholder, na questão da internet. E eu vejo que a própria palavra internet, de alguma forma, ela se tornou tão grande, não é? Porque hoje em dia nós utilizamos internet como um aspecto muito genérico da maioria das coisas que nós fazemos online, né? Então, eu quero começar a comentar um pouquinho sobre essa visão que nós temos que ter sobre as diversas atividades que nós fazemos no mundo conectado. Então, o mundo é conectado, existe todo um trabalho técnico para permitir essa conexão, esse interfuncionamento de todas as plataformas e as diversas instituições relacionadas ao tema da manutenção desse sistema de engenharia funcionando. Mas também temos que incluir que, nesse período agora de pandemia, isso está muito claro, que o setor de TICs, né, tecnologia da informação e de comunicação, que eu posso tratar de um aspecto mais amplo, ele faz parte do dia a dia das pessoas, ele faz parte da nossa forma de viver, forma de nos relacionarmos e também da parte de desenvolvimento econômico e de inclusão social. Então, eu quero expandir um pouco, por isso que a minha apresentação ela vai tratar de assuntos, de temas que utilizam o meio conectado de forma a que todo esse ecossistema ele está relacionado e nós vamos começar a ver as diversas atividades que estão sendo feitas no sentido de permitir e trabalhar para um mundo mais inclusivo. Eu vou passar muito rápido no começo, né? A UIT é a União Internacional de Telecomunicações, em inglês ITU, International Telecommunication Union. Ela é a agência das Nações Unidas especializadas em TICs, Tecnologia de Informação e Comunicação. Então, a UIT, em coordenação e cooperação com todas as outras instituições e as instituições importantes que fazem parte desse painel,
trabalha em prol de um mundo conectado e que as aplicações consigam trabalhar de forma integrada nesse ecossistema. A UIT tem 193 membros, né? Nós trabalhamos nas Nações Unidas, nós trabalhamos com administrações, com governos, mas de uma forma um pouco diferente das outras organizações das Nações Unidas. A UIT tem muitos membros do setor privado. Nós temos mais de 700 membros do setor privado. Isso mostra que o trabalho, eu participei de um fórum hoje, faz umas 2 ou 3 horas, exatamente de discussão sobre o trabalho da próxima conferência rádio da UIT em 2023, onde vão ser discutidos o espectro de radiofrequência para serviços de telecomunicações. E o painel foi muito interessante, que era um painel onde tinha representantes do setor móvel terrestre, né, do celular, setor satelital e o setor de radiodifusão. Foi um painel bem interessante. Isso demonstra que todos os setores, eles trabalham independentemente do acesso, quer dizer, a parte de radiofrequência, trabalham em prol de uma maior conectividade, de uma maior inclusão. Então, a UIT, ela trabalha com os membros de setor, que nós chamamos os membros do setor privado, no sentido de criar recomendações técnicas que suportem toda essa rede de engenharia que nós temos nas telecomunicações. Nós temos 3 setores: o setor de rádio, que eu participei desse seminário, que é o Seminário Regional de Rádio na região das Américas, junto com a Citel, que é o órgão regional de telecomunicações aqui, e a Agência Nacional do Espectro da Colômbia. O setor de rádio, ele trata do trabalho de radiofrequências, né, satelitais, órbitas de satélite, toda a parte de configuração de normas relativas ao espectro de radiofrequências, e que é, hoje em dia, principalmente nos países que estão pensando na legislação e nas novas frequências para 5G, se torna cada vez mais imperativo as discussões do espectro para todos os serviços. O setor de normalização, que estabelece normas da parte de rede, né, de centrais, roteadores, segurança, toda a parte de serviços, e o setor de desenvolvimento, que pega as recomendações desses 2 outros setores e ajuda os membros, todos os membros, tanto os países quanto o setor privado, na implementação e no trabalho de ajuda direta aos países nos problemas diários que eles têm, principalmente na nossa região das Américas, que é uma região que tem muita necessidade de investimento em infraestrutura. Nós temos várias ações globais, né? A UIT trabalha com a parte de gestão, como eu falei, gestão de espectro, comunicação telefônica, todas as normas da UIT com relação a acesso à internet, comunicações de emergência, novas tecnologias, as normas desses novos sistemas 5G. Então, toda essa parte de cooperação técnica também com outras instituições são trabalhadas dentro da UIT. Muito rápido, nós temos uma visão futura de termos uma sociedade voltada, interconectada, por meio de que as tecnologias de informação e comunicação facilitem e acelerem o crescimento e desenvolvimento socioeconômico, sendo ele ecologicamente sustentável de maneira universal. Eu não vou entrar na missão, mas eu queria falar um pouco dessa visão, porque quando de novo, né, eu trato como eu coloquei no início. Somente a palavra internet, ela cresceu de tamanho na última década. Quando nós discutíamos a parte de numeração, a parte muito técnica, onde nós tínhamos ainda fronteiras um pouco sobrepostas entre as diversas atuações, hoje em dia se tornou parte da nossa vida estarmos conectados, e por trás dessa conexão, por trás dessa capacidade econômica de gerar
atividades estando conectado, existe todo um sistema, dentro que eu falei da UIT, na parte de acesso de rádio, de normas técnicas de conectividade, de implementação dessas normas em busca de investimentos, né? Então, existe toda uma situação e o trabalho da UIT é exatamente esse. Trabalhar com as tecnologias de informação e comunicação para que nós possamos, como um todo, todas as pessoas do mundo, estarmos conectadas em busca de uma sociedade mais inclusiva. Não vou entrar muito nos temas de trabalho, mas esses são temas que estão relacionados com uma sociedade conectada. Uma sociedade conectada, hoje em dia, ela trabalha com diversos temas. Vou pegar alguns exemplos. Big Data. O Big Data, ele só vai funcionar, que agora é a grande discussão do Big Data, com 5G, com internet das coisas, internet dos elementos, você tem toda uma busca de trabalhar os dados. Esses dados, eles vão levar também a discussão sobre privacidade, utilização de dados, cibersegurança, outros temas, câmbio climático, economias, desastres, sistemas de radiodeterminação. Então, todos esses temas, eles estão ligados. Todos esses temas estão trabalhando em cima dessa sociedade conectada. E os temas são trabalhados, cada um, especificamente no setor da UIT. Temos, no setor, em especial no setor de normalização, grupos temáticos especializados em inteligência artificial, tecnologia da informação quântica, né, a parte de inteligência artificial, na parte de utilização de telecomunicações ambientais, para a saúde, que é muito importante, toda a parte de medicina remota e health, como nós chamamos em inglês, nós estamos trabalhando. Eu estou dando muitas informações sobre temas que são utilizados, são tratados hoje em dia pela UIT em cooperação com outras instituições, utilizando a internet e o mundo conectado para serem entregues para as pessoas. Tratando um pouco do setor de desenvolvimento, onde o escritório da UIT nas regiões das Américas está conectado, nós temos 10 prioridades temáticas. Essas 10 prioridades temáticas são as prioridades que nós trabalhamos dentro desse setor, e esses são exemplos que talvez as pessoas que estão assistindo possam encontrar os temas que têm interesse e, em cima disso, buscar mais informações sobre esses temas. Trabalhamos no desenvolvimento de capacidades, toda a parte de capacitação, cibersegurança, inclusão digital, inovação, aplicações de serviços, toda a parte de e-health, e-mobile, toda essa parte de aplicação, telecomunicações de emergência, meio ambiente, infraestrutura em especial, que nós tratamos na região das Américas, política e regulação e estatísticas. Essas são as 10 prioridades que nós trabalhamos. Essas são as iniciativas regionais da região das Américas. Só para dar um exemplo para vocês, que os membros da UIT na região, que também são os mesmos países que todos nós trabalhamos, eles decidiram priorizar alguns temas. Esses temas, para que eles sejam implementados, para que eles sejam trabalhados, é necessário a conectividade. É necessário que exista serviços acessíveis, serviços com cobertura e de uma forma que as pessoas consigam utilizá-los. Essas são as 5 prioridades: comunicações de emergência, gestão de espectro, a parte de banda larga, acessibilidade e capacidade de compra e de desenvolvimento de economia digital. Esses foram as 5 prioridades. A região das Américas, há 2 semanas, aprovou 4 prioridades para os próximos 4 anos, que eles vão ser discutidas na Conferência de Desenvolvimento deste ano, né, que está marcado para Addis Abeba. Pode ser que seja de 2022, vai depender um pouco da pandemia da Covid.
Essas são as alianças estratégicas que nós trabalhamos. Eu queria dar algumas... Eu vou tratar em outros slides sobre a parte de conexão de escolas pela internet, mas são temas muito interessantes que essas alianças estratégicas são alianças desde que a diretora do setor de desenvolvimento assumiu, a senhora Doreen Bogdan Martin, a diretora do setor de desenvolvimento. Ela tem um trabalho muito grande de trabalhar com parcerias, com parceiros em todo o mundo, fazendo com que essas alianças estratégicas sejam trabalhadas em conjunto. Eu acho que isso demonstra um pouco um dos principais temas que a minha apresentação quer mostrar. É que nada se faz sozinho, tudo se faz de forma coordenada. Eu acho que essa é a base do conceito da rede internet que nós temos, que é uma rede conectada com vários atores, com que todos trabalham em conjunto para determinados objetivos. É lógico que existem interesses específicos, interesses econômicos, mas, de uma forma pujante, a internet tem essa capacidade do trabalho em conjunto em prol de um bem comum. Essa parte de internet eu não vou tratar, mas, assim, eu vou passar um pouco rápido, que eu quero tratar de outros temas nos meus 20 minutos. Toda essa apresentação vai estar disponível. Eu peguei alguns dados aqui da nossa parte de estatísticas, né? E é interessante notar aqui nesse slide que as Américas, em termos da média mundial, eu tenho um pouquinho maior que a média mundial em conexão de habitações, né? Então, ainda estamos muito atrasados em termos de conexão de todos. A região das Américas ainda tem a necessidade de um investimento em infraestrutura de conectividade muito grande, que talvez seja o principal ponto de necessidade de atuação na região das Américas, América Latina e Caribe, mas, assim, de uma forma, nos últimos anos, nós temos evoluído bastante. É isso que demonstra os números e, de alguma forma, a nossa região tem trabalhado para isso. Era esse slide que eu queria tratar, sobre como essas alianças globais, elas, de alguma forma, estão alinhadas com o espírito da internet. Esse projeto GIGA é um projeto com a Unicef, a UIT e a OSS, que, de alguma forma, não é que só busca a conexão de todas as escolas, mas busca a conexão de todas as escolas com uma largura de banda suficiente para que tanto os professores quanto os alunos tenham capacidade de utilizar a internet e para o seu próprio desenvolvimento e o desenvolvimento da educação. Neste tempo de pandemia que nós temos, e cada vez mais nós temos alguns relatórios da CEPAL sobre a quantidade de alunos que ficaram sem ir às aulas por falta de capacidade de conectividade na região das Américas. Então, esse trabalho em conjunto do projeto GIGA, ele tenta conectar todas as escolas, fazendo com que eu tenha capacidade de desenvolvimento do principal eixo de desenvolvimento, que é a educação. Ele tem 4 pilares: a identificação de um mapa das escolas conectadas, a parte de busca de financiamento, a parte mesmo de conectar e o empoderamento dos jovens para a utilização dessa conectividade. São os 4 pilares do projeto GIGA. Esse projeto, na região das Américas, ele já tem 4 países sendo trabalhados, e também nós estamos buscando outros parceiros para tentar implementar o GIGA em todos os países da região. Uma outra atividade que nós fazemos é a parte de inclusão digital, a inclusão digital por meio da internet.
que faz com que as pessoas em situação de vulnerabilidade sejam o nosso objetivo. Então, assim, eu estou tratando de muitos pontos aqui que atingem nossa vida de forma direta, a vida do dia a dia, não é? Então, existem várias atividades que a UIT está fazendo no sentido de buscar utilizar o sistema de telecomunicações, utilizar essa rede de conectividade que nós temos para atingir e trazer impacto na vida das pessoas, trazer com que as pessoas possam usufruir dessa conectividade, não por ela, conectividade pela conectividade, mas estar conectado e, com isto, trazer benefícios para a sua vida. O Américas Acessível é uma plataforma que busca trazer novas soluções para a inclusão de pessoas em situação vulnerável. Ela iniciou com pessoas com discapacidade, e depois se ampliou para pessoas em situação vulnerável, como mulheres, jovens, pessoas em situação de pobreza, idosos, todas essas áreas que necessitam de auxílio. O ISIS Forum, que é o Seminário de Política e Economia da UIT, ele tem como objetivo ser uma mesa redonda para discussões sobre como incentivar o desenvolvimento da internet no mundo. Ele vai ser feito durante esse ano, né? Esse mês de maio tá errado aqui. O ISIS Forum vai ser daqui a um mês. Então, de alguma forma, eu tenho um trabalho no ISIS Forum, a parte de discussão global sobre os temas econômicos relacionados à internet. 5 a 9 de julho, né? Sobre novas tecnologias e colóquio da internet. Bem, eu acho que eu já vou dando o término. Eu queria discutir um pouquinho aqui sobre a parte de cibersegurança, que é um tema muito importante na questão da utilização. Quanto mais nós utilizamos a rede conectada, nós temos, então, a necessidade de ter comunicações seguras, e aí entra na parte de privacidade, utilização de dados, etc. A UIT tem um trabalho muito grande em cibersegurança. Na região das Américas, nós trabalhamos em conjunto com o CICT, com a Citel, organismos da OEA, no sentido de fazer eventos e também de realização de capacitação específica sobre cibersegurança. Esse aqui foi o meu relógio que me indicou que já passou, quase chegou aos meus 20 minutos. Bem, para fechar, eu queria falar alguma coisa sobre a medição da sociedade de informação. A UIT tem um índice, né, da sociedade de informação. Ele é publicado todos os anos. Ele, com o tempo, está se tornando uma referência de dados no setor. E, para quem estiver ouvindo também, é de uma forma interessante buscar a informação do nosso índice. E ele traz toda a parte de infraestrutura de acesso, como que estão os países na parte de infraestrutura de acesso, e no uso das TICs. Só que ele traz um terceiro componente, que é a capacidade de utilizar. Então, esse terceiro pilar que entra na confecção do Índice de Desenvolvimento de TICs, ele traz também como que a capacidade de utilizar os sistemas levam ao impacto nos objetivos de TICs. Basílio, eu queria fechar a minha apresentação, então, dizendo tentando fazer um sumário. O que eu tentei fazer na minha apresentação, eu espero ter criado para as pessoas
o interesse de buscar, dentro das atividades que a UIT faz em conjunto com outros parceiros, das atividades que são sendo feitas utilizando-se as redes conectadas. Colocando também que nas discussões da internet você não pode mais se fixar somente em aspectos técnicos puramente relacionados ao funcionamento, mas também de como essa rede ela é base para a utilização de aplicações que transformam as vidas das pessoas. Então, não adianta eu começar a discutir somente determinadas características técnicas da internet se eu não vejo de uma forma mais ampla como que a internet impacta a vida das pessoas e o que não desenvolver essa internet aberta, transparente, com todos os agentes trabalhando em comum, como isso iria impactar o desenvolvimento econômico e social das pessoas. Hoje em dia, não se fala mais, ou não se consegue mais falar, é melhor, não se consegue mais falar em desenvolvimento econômico da forma que nós entendemos hoje, sem a utilização de uma rede conectada, uma rede segura, uma rede que todos tenham capacidade de se desenvolver sobre ela, sem algum tipo de bloqueio, sem algum tipo de sanção. Então, essas são as minhas mensagens. Espero que com essas pequenas exemplos eu tenha estimulado com que as pessoas tenham interesse também de entrar no site da UIT e buscar mais informações, e para isso eu me coloco à disposição desde o escritório regional da UIT. Muito obrigado, Basílio. Obrigado, Bruno. Tem uma pergunta no chat. Quando você fez a apresentação mostrando cada um dos países da América, parece que alguém perguntou por que não estava escrito Curaçao, não estava listado. Ele está incluído em algum outro local, é isso? Eu não sei porque eu acabei de fechar aqui. Tudo bem. Mas eu vou fazer o seguinte, na apresentação, que talvez seja do Daniel, eu vou buscar esse dado, eu acabei de ver aqui, e vou responder no chat, ok? Tá. Complementando, realmente a internet é inimaginável o volume, o que a internet se tornou. Nós começamos como provedor de acesso à internet em 1995, quando começou a internet comercial aqui no Brasil, e naquela época era impossível ter ninguém com uma bola de cristal, por mais fantástica que fosse, poderia imaginar o que se tornou todo esse ecossistema. Realmente é impressionante o desenvolvimento que está existindo hoje em dia e a diferença que a internet faz na vida de qualquer pessoa. Nós atendemos, como provedores de acesso à internet, muitas regiões carentes, regiões aqui no Brasil, como muitos já sabem, tem uma quantidade muito grande de provedores de acesso à internet, que é uma jabuticaba dentro do sistema de acesso à internet, porque nos outros países não costumam ter tantos como tem aqui. Aqui nós temos 15 mil provedores de acesso à internet. Então, nós atendemos basicamente os locais mais afastados e os locais mais carentes, inclusive. E nós notamos a diferença que faz na vida das pessoas isso daí. E essa pandemia que começou o ano passado e que ainda vai estar se arrastando, ela, na verdade, fez com que a internet e toda a nossa forma de trabalhar, nós progredimos, talvez assim, 10 anos em um ano, porque este evento que estamos tendo agora, por exemplo, a quantidade de reuniões online que nós estamos tendo todos os dias devido à pandemia, todos esses mecanismos, de certa forma, já existiam, mas eles não estavam realmente sendo utilizados, estavam sendo utilizados de formas mais quase que arcaicas de reunião dos métodos anteriores, e mudou muito ultimamente. Então, a internet realmente mudou a vida das pessoas. Daniel, por favor, fale um pouco sobre a sua organização. Obrigado, Basílio. Prazer estar aqui. Cumprimentos aí aos colegas painelistas, Oscar, Bruno, Christian. Obrigado, Basílio e Rodolfo, pela oportunidade de estar aqui.
Vou compartilhar minha tela para mostrar para vocês algumas figurinhas, né? E dizer que, desde que eu entrei na ICANN, uma das histórias que eu mais gostava de escutar é exatamente isso que o Basílio fez agora, de contar como que os provedores de internet pequenos do Brasil, como foi esse desenvolvimento, como está sendo. E é uma coisa que eu tento contar para todos os colegas da ICANN o tempo inteiro, como é bacana esse movimento dos provedores no Brasil e também na região. Muitos países se inspiram e trocam ideias através do LAC SP. Então, bom, eu trabalho na Corporação da Internet para a Designação de Nomes e Números. Vamos ver mais ou menos o que essa organização faz. Interessante que sobre a parte do ecossistema, eu gostei muito do que o Christian e o Bruno explicaram, a forma como nós estamos sempre se relacionando, interconectados, e cada um faz a sua função, conta com a participação do outro, e assim a gente faz a internet, tenta ajudar, né, fazer com que as pessoas gerem valor através da internet. A ICANN é uma organização privada, sem fins lucrativos, né? Ela gere contratos com diversas outras instituições e conta com a participação voluntária de muitas outras instituições e muitas outras pessoas, né? A ICANN tem um foco específico, é quase que um sub-ecossistema dentro do ecossistema geral que o Christian e o Bruno muito bem comentaram, né? A gente vê o escopo da ICANN aqui nesses 3 pilares, né? A ICANN é focada na gestão de parâmetros de protocolo, que é referências técnicas que os programas, as aplicações precisam para funcionar, tá? Nomes de domínio e números IP, né? Ou seja, identificadores únicos da internet, que fazem, digamos assim, essa cola, né? Fazem esse efeito de conectar tantas máquinas diferentes, tantas redes diferentes, né? Porque elas conversam entre si através de identificadores únicos e globais, né? Essa representação aqui é só a nossa forma de mostrar como o ecossistema está interconectado. Bruno, Christian já comentaram muito bem sobre isso, só comentando que talvez o provedor de internet é quem mais tem que atuar com todas as organizações do ecossistema, né? Todos os dias o provedor de internet implementa padrão da ITU, todos os dias o provedor de internet distribui número IP, né? E ainda por cima precisa seguir as leis locais de cada país, né? E o telefone toca com clientes pedindo coisas a toda hora, né? Então, os provedores são, sem dúvida, um elo importantíssimo nesse ecossistema. E olhando mais especificamente na ICANN, que é bacana comentar, é uma organização que demora um tempo para a gente ver, mas entender como é que ela funciona. Basicamente, a gente tem esses 3 grupos aqui dentro do sub-ecossistema da ICANN, né? Um grupo que é a organização, os funcionários, como eu, que servem para preparar os trabalhos para outros 2 grandes grupos, né? Uma principal deles é a comunidade, nós chamamos de a comunidade de partes interessadas, os stakeholders. Todo mundo que tem interesse no DNS pode fazer parte dessa comunidade, né? E depois nós temos um grupo de decisório, que é a junta diretiva, o board de diretores, que são simplesmente pessoas que vêm da comunidade e assumem essa posição, né, para aprovar os processos que a comunidade está desenvolvendo. Então, sintam-se parte dessa comunidade, a gente vai comentar um pouco mais sobre isso, né? Alguma das coisas que a ICANN faz, e aqui eu vou destacar o que é talvez mais relevante para os provedores. Deixa eu ver se eu consigo colocar um laser pointer aqui, se vocês conseguem ver. Então, a ICANN está focada
no sistema de nomes de domínio, em algumas partes dele. Então, por exemplo, a ICANN coordena as regras e contratos para a comercialização e distribuição dos domínios genéricos de alto nível, ou seja, domínios que não possuem as duas letras no final, como .com, .net, .bar, agora tem nomes de domínios novos. Existe uma família de nomes genéricos que a ICANN possui coordenação direta, né? Nós interatuamos também com operadores de códigos de alto nível para países, os CCTLDs, apesar de que nós não temos interferência contratual nos operadores de código de país, né, que são o Brasil com o .br, a Argentina com o .ar e assim por diante. Cada país pode fazer a sua gestão de maneira independente, né? Nós só atuamos nos nomes genéricos, né? Nós também temos a operação de um servidor raiz L, né? O rótulo L é operado pela ICANN, né? Outros rótulos são operados por outras instituições, né? E outra responsabilidade grande que a ICANN também possui é a gestão da zona da raiz, né? Os conteúdos dos servidores raiz do DNS, né? Então, a ICANN possui essa responsabilidade, determina as mudanças junto com a comunidade e as implementa, né? E que essas mudanças são distribuídas a todos os outros operadores, né? Funções AIANA são muito famosas, é um departamento, hoje em dia, é um departamento da ICANN que faz a distribuição dos grandes blocos de números IP. Acho que daqui a pouco o Oscar vai falar sobre isso, né? E também executa essas funções técnicas na organização. E o desenvolvimento de políticas, que é, digamos assim, o trabalho pesado da organização, o trabalho humano pesado da organização, é feito pela comunidade. São mais ou menos 3.000 pessoas em todos os grupos que descobrem um problema, determinam um assunto a ser desenvolvido, a ser discutido a respeito do DNS e faz estudos, gera propostas, expõe essas propostas para consultas públicas e, ao final, então, isso se torna uma decisão do grupo de diretores da ICANN. Aqui, ao redor do slide, vocês estão vendo diferentes grupos com nomes interessantes. A gente vai dar uma olhadinha neles agora, daqui a pouco. E exemplos de políticas que são discutidas na ICANN por exemplo, a expansão do espaço de nomes de domínio de nível superior, né? A partir de 2013, nós tivemos talvez a maior expansão do sistema de nomes de domínio da história, né? 1.200 novos nomes de domínio no total. Então, isso são coisas que os clientes de vocês hoje podem utilizar, acessar, inclusive nomes internacionalizados em outros scripts, como cirílico, chinês, etc., fazem parte agora do sistema de nomes de domínio, e essa foi uma decisão das políticas desenvolvidas na ICANN. DNSSEC é outra questão que a ICANN promove e apoia muito, a implementação de DNSSEC, tanto nos servidores autoritativos e, talvez mais importante ainda, nos servidores recursivos dos provedores, né? E isso a gente sempre, cada vez mais se aprofunda para passar instruções, passar recomendações, mostrar como se faz para implementar. E DNSSEC é um protocolo que nós temos como uma prioridade na promoção e engajamento técnico dentro da organização para todos os operadores de rede do mundo, né? Outra colaboração muito presente que nós temos com provedores de internet é a instalação de cópias de servidor raiz do DNS nos data centers, nas redes dos provedores de internet. Então, se vocês estão interessados em hospedar um servidor de raiz do DNS que vai atender bem
aos seus clientes e também ajudar na resiliência do DNS como um todo, pode-se entrar em contato comigo ou com outros colegas para nós prepararmos essa parceria em conjunto, né? Toda semana a gente conversa com um provedor diferente para fazer uma instalação de um servidor raiz. Um pouco da missão, valores e processos da ICANN, nós já comentamos. A ICANN é responsável pela distribuição e designação de nomes na zona raiz, né? A missão da ICANN é manter o DNS estável, seguro e resiliente, né? Mas o DNS é um sistema hierárquico distribuído, né? Todos possuem responsabilidade e a resiliência do DNS é tão grande quanto o elo mais fraco de toda essa cadeia. Então, também, dentro do espírito de colaboração do ecossistema, nós vemos o provedor como os grandes operadores de servidores recursivos, que são os que trazem as respostas para os seus clientes, e nós sempre pretendemos reforçar essa relação para melhorar a capacidade de operação dos provedores nesse sentido, de tanto em servidores recursivos, principalmente, quanto em servidores autoritativos, se for o caso, para o caso dos provedores, né? Processos abertos, transparentes, muito dentro da linha do que Bruno e Christian comentaram. A ICANN também possui esses princípios e convida sempre a participação de diversos novos atores dentro dos seus processos. Para um provedor de internet, participar dos processos da ICANN é algo muito importante para nós, como feedback de quem está em campo, operando redes. E eu acho que para os provedores acompanhar também os processos que se desenvolvem na ICANN, no LACNIC, no ITU, as recomendações da ISO, eu acho que é uma maneira de buscar excelência, melhorar o valor que se presta para os seus clientes e prever o futuro, né? Se preparar para o que está acontecendo, porque o que se discute nessas organizações de governança de internet é muito do que vai acontecer daqui para frente na realidade dos provedores. O modelo de múltiplas partes interessadas da ICANN é bastante específico, focado no DNS, né? As discussões são de baixo para cima, ou seja, os temas que são tratados sempre precisam vir da comunidade e depois são elaborados, e diversos comitês são formados dentro da organização, como organizações de apoio que escrevem as propostas e organizações de assessoramento que comentam essas propostas. Então, basicamente, todo mundo que tem interesse no DNS tem um espaço, né, um grupo para fazer as suas contribuições. Aqui é um pouco da sopa de letrinhas que nós temos para nomear os grupos de quem é do governo, quem está fazendo comercialização de nomes de domínio, os técnicos que operam servidores raiz, por exemplo. Cada grupo possui uma sigla, a gente não precisa se preocupar com isso agora, mas eu queria só ressaltar para vocês que existe um grupo específico para os provedores de internet dentro da ICANN. Eu sei que muitos de vocês já conhecem. Nós temos aí o Esteban Lescano da Cabase, nosso querido amigo, que é muito ativo dentro desse grupo, também os colegas da Abranet também, e seria uma honra ter a LACSP como membros, e se algum provedor individualmente também quiser entrar nesse grupo, pode fazer isso a qualquer momento. Não há custos para se associar, e a ISPCP sempre compartilha todas as informações que estão sendo tratadas, a opinião dos provedores, e vocês podem, sem dúvida nenhuma, fazer as suas contribuições também nos processos da ICANN. Só para concluir, também existem bolsas para participar das reuniões, agora todas online.
mas esperamos que em breve nós possamos retomar os nossos encontros presenciais. Eu estou à disposição para passar mais informações para você sobre isso e contar também, só para concluir, que a gente vem trabalhando de maneira muito ativa para reforçar a equipe de relacionamento técnico da ICANN, e nós temos como um público-alvo muito querido os grupos de provedores. Então gostaria de apresentar para vocês o nosso novo colega, o querido Nicolás Antoniello, do Uruguai, que se somou à ICANN agora durante a pandemia, mas o Nicolás vem fazendo um trabalho brilhante de capacitação para provedores. Ano passado nós trabalhamos muito com a CISP, que é membro do LAC SP, também com Pito Bolívia, com a Brint, fazendo capacitações detalhadas sobre operação de servidores de DNS, abusos, em temas como esses que estão aqui na tela. Então, é uma sequência de encontros, de webinars, que nós adoraríamos continuar fazendo com vocês. E eu coloquei aqui alguns links com mais informações sobre esse catálogo de cursos, e a ideia é aprofundar mesmo os cursos para que sejam úteis para a operação dos provedores de internet, fazendo laboratórios, testes práticos, mostrando linha de comando, como se configura servidores bind, unbound, como se configurar um servidor raiz dentro da sua rede e assim por diante. Então, gostaria muito de agradecer mais uma vez. Espero que a gente possa continuar trocando ideias e que essa seja uma primeira de múltiplas interações com a LAC SP. Muito obrigado. Obrigado, Daniel. Sobre o ISP-CP que você estava comentando, nós já fizemos nós já não apresentamos ao grupo no passado, só que não nos associamos ainda por causa da pandemia, porque a pandemia veio e atrapalhou tudo que estava sendo feito. Mas vamos dar continuidade nisso, para que a gente participe diretamente. Já foi feito, inclusive o Esteban nos apresentou lá no grupo, porque ele é o nosso secretário. Então, a gente vai dar continuidade depois. Perfeito, obrigado. Bom, eu vou chamar... Dá para você tirar a sua apresentação? Ok. Oscar, do LACNIC, que está muito mais direcionado aqui aos IPs da região e a todo o nosso... ao desenvolvimento essas políticas de IPv4, IPv6 e tudo o que está acontecendo. Então, vou passar a palavra para o Oscar, do LACNIC, para que eles nos contem um pouco sobre o LACNIC e o envolvimento dele com os provedores, com toda a comunidade. Por favor, Oscar. Perfecto, muchas gracias, Basilio. Ok, muito obrigado, Basílio. Obrigado pelo convite. É um prazer convidar o pessoal da LAC ISP. Nós já temos muito tempo de a gente se ver e eu desejo que a gente possa se abraçar e nos corredores de algum evento. Mas, por enquanto, eu vou conversar para vocês o que é a LACNIC e de que forma vocês poderiam aproveitar os nossos serviços para benefício de vocês, os ISPs. Se tiverem qualquer dúvida ou algo não dá para ver, vocês me avisam e eu vejo como resolver. Eu quero falar para vocês que o LACNIC, junto com outras 4 entidades regionais, administradores dos recursos numéricos da internet, junto com a RINC para o RIPE NCC para a Europa e parte da Ásia, a PNIC, Ásia-Pacífico, AFRINIC para a África. Então, somos o sistema de números para recursos numéricos.
E, especificamente, o LACNIC foi estabelecido no Uruguai desde 2002, legalmente, é uma entidade sem fins lucrativos internacional, e hoje tem mais de 12 mil associados em 33 territórios da nossa região. E esses associados são muitos de vocês, operadores, provedores, empresas, universidades, escolas, departamentos de governo, usuários finais. E agora, então, entrando no detalhe, o que são os recursos numéricos da internet? Então, em poucas palavras, são os IPs, os endereços de IPs, mas, de fato, é um pouco mais complexo do que isso. A gente administra 3 recursos numéricos fundamentais, que são fundamentais para a colocação da internet. Primeiro, os endereços IPv4, que historicamente a gente utilizou para a gente se conectar, e que começaram a faltar. E o ano passado chegamos ao esgotamento desse recurso na região. Então, em agosto de 2020, mais precisamente, chegou a pandemia, mas o fim do IPv4 na região. Então, os endereços IPv6, que são mais abundantes e que temos, evidentemente, para muitos anos, e para todo mundo que queira se conectar, são parte destes recursos numéricos. E o sistema, e os números do sistema autônomo, que são estes identificadores de redes com sua própria política de roteamento. E esses aqui, em linhas gerais, isso aqui é o motivo de ser do LACNIC, são esses 3 recursos. Mas, em torno disso, ainda a gente tem mais complexidades. Por exemplo, as bases de dados correspondentes para consulta. Por um lado, são esses recursos, esses elementos que temos, que a gente tem que registrá-los numa base de dados, cada vez que a gente aloca, mas essa base de dados a gente tem que ficar sempre disponível para consulta pelo público. O DNS reverso, RDAP, o último recém-criado, o IRR. Então, como se encaixa o LACNIC nesse contexto? Que fazemos para o nosso trabalho, no seu escopo, né? Então, o LACNIC não é um usuário da internet, nem também um provedor de serviços ou de acesso. Vocês, sim, são alguns desses 2 usuários, como usuários finais ou como provedores de acesso à internet. Nós estamos numa camada atrás, entendeu? Como habilitadores dos seus serviços. Então, nós, com alguns reguladores, juntos com algumas associações de padrões e normas e com alguns outros registros, conformam grupos de enablers ou habilitadores para que vocês possam fornecer esses serviços. Então, nós estamos aqui junto com alguns enablers ou habilitadores, tentando de que nossos serviços suportem vocês para vocês poderem dar cada vez um melhor serviço, muito parecidos aos registros de nomes de domínio, que vocês também têm tido contato. Então, entrando em detalhe, o que a gente faz na região e para quem? Então, já comentamos que através da alocação de recursos, facilitamos a identificação única dos recursos da internet a partir de um dispositivo móvel até um supercomputador conectado em alguma universidade ou algum escritório de pesquisa relevante. Então, quando nós falamos de recursos de internet, e quando falamos de identificação inequívoca ou única, estamos falando sobre a alocação de recursos numéricos. O que a gente não faz? A gente não faz nada relacionado com domínios, como o Daniel já explicou. Há outras entidades, CPLDs, para domínios nacionais ou territoriais, os registros para o resto dos domínios genéricos, etc. A gente não tem nada a ver com nome, tão somente com números. Agora, como é que a gente faz?
Então, um elemento primordial do nosso trabalho é que nós não definimos as nossas regras como equipe. As regras para dar o serviço não são definidas por mim, não definidas pelo meu staff, também não pela diretoria, é definido pela comunidade. Vocês são parte dessa comunidade. Esse aqui é um elemento transcendental na nossa operação. Nós temos 20 anos funcionando assim, desde o primeiro fórum que a gente fez de desenvolvimento de políticas realizado em Buenos Aires em 2000, acho que foi, até a data, temos feito esse processo através da comunidade. Você não precisa ser associado para participar desse processo. E a gente dedica muitos esforços e recursos para poder manter essa participação ativa e aberta da comunidade para definir essas regras que definem como a gente aloca e administra os recursos. E uma vez definidas essas regras, nós, como staff, a gente está obrigado, então, a segui-las e obedecê-las de forma transparente, deixar claro como que a gente as aplica. Então, depois, uma vez que a gente definiu, uma vez que a gente tem essa regra definida por vocês, a gente não tem qualquer outro mecanismo de forçar essas regras, que é através a não ser através do contato que temos com vocês. Por quê? Porque a maior parte dos protocolos, os padrões e melhores práticas da internet já foram adoptados de forma voluntária. Não é uma enforcement ou uma autoridade legal que te obrigue, ou você segue a regra ou você sai da internet. Não existe isso aqui na internet. Então, o que a gente pode estabelecer são contratos de serviço. De contrato de serviço não mudou desde o primeiro minuto que a gente criou, quando nasceu a LACNIC. O que mudou foram as regras que vocês mesmos definiram. Então, essas seriam as particularidades da LACNIC. Por isso, é importante que vocês participem de todos esses esforços. Para quem a gente trabalha, para quem a gente faz esse esforço? E para quem a gente dedica esforços para que a comunidade participe? A gente faz primeiro para os nossos associados, que, como a gente falava, são escritores de governos, usuários finais, grandes empresas, pequenos negócios, ISPs, instituições educacionais, etc. E temos um público muito amplo de clientes ou associados para quem realiza todos esses serviços. Então, desde outro ângulo, os nossos serviços podem ser entendidos visualmente como a gente se dedica a administrar esses recursos numéricos, então os endereços IPs, os SNs. E não tão somente a alocação desses recursos, mas os serviços de consulta para o público para determinar ou para que as pessoas saibam quem tem qual recurso. E isso a gente faz para os membros, para os nossos associados, que são muito diversos. Essa é a parte mais elemental. Então, desde o minuto zero que a gente estabeleceu o LACNIC, a gente estava consciente de que nosso trabalho não podia se limitar tão somente a uma administração eficiente dos recursos. Não poderíamos nos constituir numa simples empresa de administração eficiente. Claro, óbvio que isso era fundamental, mas não poderíamos ficar tão somente nisso. Então, nós temos que ter um processo permanente de construção de comunidade. A gente entendia, desde esse momento, que a nossa missão mais transcendente seria esse processo permanente de construção da comunidade regional. Para que essa comunidade, uma vez que isso aqui comece, que isso se mantenha, nos ajude a manter alguns dos nossos processos participativos, como o que já mencionei, do processo de desenvolvimento de políticas, que são as regras para alocar recursos. Isso aqui a gente não faz sozinho.
como o Bruno não falava, não há forma de fazer isso daqui sozinhos. Temos que ter colaboração. Então, a gente faz em colaboração com várias das entidades que já foram mencionadas pelos que falaram antes que eu, e todo mundo que está aqui nesse painel, e com quem a gente compartilha interesses similares, de manter esse processo de construção de comunidade. Mas não tão somente nos limitamos à comunidade, não é tão somente como a gente dedica esforço para construir comunidade regional, mas também como dedicar para colaborar para uma única internet, uma internet única. E por isso, esse uni-internet não é um erro. A propósito, não é uma, é internet. Colaborar para ter uma internet, por isso, internet, com todas as características possíveis que possam aparecer. E para isso a gente dedica recursos para falar sobre governança de internet, para transmitir a relevância de uma boa governança de internet participativa. E para isso dedica esforços na construção de capacidades técnicas, cursos regionais, em questões técnicas relacionadas ao nosso escopo. E isso a gente faz em conjunto com todas essas organizações regionais e também com algumas globais da internet. Então, isso seria em grandes linhas. Para concluir, LACNIC não se limita tão simplesmente à alocação dos números, embora seja a razão mais importante. Se vocês são associados da LACNIC, pode ver, entram aqui na consola, LACNIC, e vocês poderão ver que vocês têm administração dos recursos, que evidentemente vocês podem aplicar qualquer uma das funcionalidades que a gente oferece, como registro regional. Mas também vocês podem ter ao alcance da mão uma série de serviços, de relatórios sobre segurança, sobre leis abertos na sua rede, alguns elementos que são importantes identificar e que contribuem a ter uma melhor internet. Eu estava falando que, além dessa parte fundamental, a gente está dedicando muito esforço na construção dessa comunidade técnica regional, para gerar capacidades técnicas que permitam desenvolver as nossas regras e serviços de forma informada e adequada. Entra em campus.lacnic.net, que temos uma oferta de 9 cursos, 8 deles técnicos, relacionados com roteamento, IPv6, básico, avançado, redes massivas, segurança, RPKI, e isso ajuda a ter uma melhor internet na região, mas também termos uma comunidade que poderia dar um feedback na forma como a gente está fornecendo serviço. Outros dos cursos que a gente tem sobre governança de internet, que é menos técnicos, mas não menos relevantes, por causa das conversações que a gente já teve nos últimos 15, 20 anos no mundo e a forma como são tomadas certas decisões importantes que alguns de vocês pudessem envolver em algumas dessas conversas. Todos esses cursos não precisam ser associados da LACNIC para entrar na ferramenta de administração, aqui sim. Mas se você não é associado e você quer aproveitar, pode entrar nos cursos de campus.lacnic.net e gerar um usuário como convidado, e vocês podem ser parte desses cursos de forma totalmente gratuita. São cursos nos quais a gente dedica tempo para montá-lo, não tão somente apresentações que algum expert monta, mas dedicamos um esforço muito grande pedagógico para garantir que o plano de instrução seja relevante e seja adequado para treinar nesses aspectos. Então, uma questão que também mencionava o Daniel sobre a questão dos root servers, se alguém está interessado em hospedar um servidor raiz, embora a gente não opera qualquer servidor raiz, diferentemente de ICANN que se tem, os operadores dos root servers procuram a gente como broker de relacionamentos. Então, nos reconhecem como uma player na região que pode identificar
alguns lugares, ISPs, XPs, onde vocês poderem instalar algumas cópias dos servidores raízes que eles administram. Então, embora a gente não é operador direto, sim, a gente atua com esse trabalho de intermediação e, em alguns casos, a gente financia o equipamento que possa ajudar nesse processo. E a gente foi muito bem sucedido nesse esforço de instalar cópias, multicópias, dos 4, 5 cópias de servidores raízes que têm um plano mais flexível para instalar servidores na região. Também, para esse processo de construção de capacidades, temos o programa FRIDA, que emitiu que nasceu para impulsionar iniciativas regionais na comunidades de desenvolvimento de internet com uma abordagem muito diversa, e temos sido tentado de trazer os temas mais perto dos temas que são de interesse dos ISPs. E vocês vão poder ver os diferentes eixos temáticos, e talvez tenha algum tema que seja do seu interesse. Dentro desses eixos, temos financiamento para algumas dessas atividades. Então, essas são as oportunidades para chegar e aproveitar estes programas. Em linha geral, qualquer uma das nossas atividades na qual vocês possam se envolver, sempre é positivo. A página da LACNIC está aqui. E na semana que vem, segunda-feira, começa o nosso evento LACNIC 35, que, como vocês sabem, é online. Desde já faz uns meses, esperamos que seja o último, tomara que seja, sempre tem essa esperança de que seja a última vez que a gente faz um evento totalmente virtual e que a gente possa ter algum nível de presença física. Mas, se vocês quiserem participar e se treinar em alguns tutoriais, conhecer algumas conversas sobre as regras que estão sendo definidas, conhecer a forma que algumas estão resolvendo problemas muito similares aos que vocês estão enfrentando, desde o ponto de vista técnico operacional, não deixem, por favor, de se inscrever neste evento. É gratuito, vocês podem participar de forma online ou, inclusive, podem ver as conferências em outro horário, se talvez nessa hora específica você não podia. Então, por favor, participem, aí tem os links. E da minha parte seria tudo. Se tiverem qualquer pergunta, estou à disposição. Obrigado. Muito obrigado, Oscar. Os painéis foram excelentes. Se tiver alguma pergunta, se alguém tiver alguma solicitação para que alguém esclareça alguma coisa a mais. Acho que eu não vi mais nenhuma pergunta. As perguntas que foram feitas aqui, acho que o Bruno já andou dando, inclusive no chat, informações para todo mundo, né, sobre onde localizar mais informações sobre a OIT. Eu vou, então, passar para que todos possam dar suas últimas palavras de encerramento, começando pelo Christian, por favor, Christian. Solo quiero agregar que... Eu queria adicionar também aqui de que a informação sobre os projetos está na página nossa. Acho que tenho que... Tudo bem? Então, eu queria falar que eu vou colocar no chat a informação e lembrem de que em todos os países da região temos capítulos locais da Internet Society. Entrem em contato com cada país e veja como a gente poderia colaborar com alguma atividade alinhada com os projetos que vocês mencionavam, redes comunitárias, segurança no roteamento, ou qualquer outro, NOS e XPs. Então, somente isso. Muito obrigado, Basílio, muito obrigado a LAC e ESP pelo convite e fico à disposição de vocês. Obrigado, Christian.
Bruno, por favor. Bem, primeiro quero agradecer, Basílio, de novo, o convite do LAC-SP. A UIT sempre está à disposição. Eu acho que é importante sempre, situação de pandemia, assim, seria bem bom, né, que nós pudéssemos estar juntos. Eu acho que o contato, eu estava até conversando sobre exatamente isso, o novo formato de conversa, mas a relação, nós nunca vamos conseguir virtualmente retirar o aspecto humano do contato físico. Então, agradeço muito, espero que a gente possa ter um evento presencial. Me coloco à disposição desde o escritório regional da UIT nas Américas. Nós temos oficinas no Chile, para a Sul-América, temos oficina também em Honduras, para o Centro-América e Barbados, para o Caribe, mas, pessoalmente, vocês têm meus contatos, né? E eu fico à disposição. A UIT está sempre buscando novos parceiros, em especial para projetos específicos nos países, né? Assim, a ISOC, nós temos uma parceria estratégica há muito tempo, né, Cristiano? Então, eu acho que temos que continuar. Como eu falei, eu acho que é importante, cada vez mais, e eu acho que isso já está incorporado, que o papel da internet, ela extrapolou a própria palavra, né? Então, antigamente, na década de 70, 30, 40 anos atrás, quando você entrava na casa de alguém, ficava espantado se tinha um ar-condicionado, né? Tinha um ar-condicionado, era, nossa, tá bem frio aqui. Hoje em dia, se nem nota que tem, se não tem, reclama. Então, eu vejo que a internet ela já extrapolou, ela faz parte do dia a dia. O que nós temos que começar a discutir é como nós mantemos, melhoramos e fazemos com que a vida das pessoas seja melhorada com o acesso em rede. Para mim, TICs não é o fim, mas é o meio da obtenção da melhoria de vida para todos. Christian, um abraço. Oscar, Daniel, estou esperando ainda você me vir aqui em Brasília com a sua moto para a gente passear. Rodolfo, muitas graças por todo. Basílio, um abraço. Daniel, por favor. Obrigado, Bruno. Vou aí sim, quando você menos espera. Obrigado, Basílio, Rodolfo, pela oportunidade. Prazer mesmo estar aqui. Oscar, Christian, muito bom. Bem, algumas novidades vão sair daqui a pouco da ICANN, bem focado em provedores. É um programa parecido com o Manners, da ISOC, que a gente batizou de Kind DNS, que é compartilhar de uma maneira fácil e instrutiva boas práticas de DNS, e vai ser um prazer mostrar isso para vocês daqui a pouco, e só para deixar aqui um gancho para nossas próximas conversas, que a gente espera muito ter em breve. Obrigado mesmo, e se cuidem, a gente vai estar se abraçando muito em breve. Okay. Abraço. Obrigado, Daniel. Oscar, por favor. Bien, muchas gracias. Simplemente para... Bom, muito obrigado, simplesmente para reforçar, então, o convite para que vocês se envolvam, que vocês participem dos elementos que a LACNIC oferece para vocês, para o benefício de vocês, já seja para aumentar os conhecimentos técnicos ou para atender ou resolver alguns problemas operacionais. E se você toma um pouquinho de tempo para conhecer esses serviços, vocês vão achar alguma coisa útil para vocês. Se vocês podem entrar um pouquinho na vida ativa ainda, melhor e corporativa do LACNIC, seria muito bom ver para vocês, conhecer vocês em alguns dos nossos eventos, e vou estar com muito prazer complementar. Bom, então agradeço a Basílio, Rodolfo, Bruno, Christian e o Daniel. Então, meus abraços para todos. Muito obrigado. Realmente, eu espero que em breve nós tenhamos realmente mais reuniões presenciais, porque por mais que a parte online ajude e tenha ajudado muito nessa pandemia, mas
em quase mais de 10 anos que eu venho participando de eventos presenciais, é sempre nas conversinhas durante o café, na conversa num canto com alguém, é que a gente vai aprendendo e vai estreitando laços, e isso é muito importante. E eu espero que, como o Oscar falou, que esse LACNIC 35 seja o último exclusivamente online e que nós possamos realmente nos rever em breve. Fica meus agradecimentos a vocês, realmente foi um excelente painel, altíssimo nível, para trazer muita informação aos provedores e às pessoas que vão nos assistir, não só quem assistiu agora pessoalmente, mas depois quem vai assistir pelo YouTube, que vai ficar tudo gravado lá nas duas versões, em espanhol e português. E muito obrigado a vocês e até logo. Obrigado, até logo.